Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast A Jundiaí que as Mulheres Merecem. Eu sou Ellen Martinelli, esposa do pré-candidato à gestão municipal Gustavo Martinelli. E eu sou Ana Paula Benassi, esposa do pré-candidato a vice-prefeito Ricardo Benassi, junto com o Gustavo Martinelli. Políticas públicas para jovens, esse é o nosso tema de hoje. Estamos aqui com o Gilberto. Muito obrigada pela presença, Gilberto. Eu que agradeço estar por aqui. Sou o Gilberto, mais conhecido como Giba, né? Sou coordenador aqui da Juventude do Novo em Jundiaí. Então, faço parte aí do Novo já desde 2018. Então, são 6 anos. E, recentemente, aqui a gente começou um trabalho da Juventude que está ampliando em São Paulo e, especificamente, em Jundiaí. Gilberto, qual a importância dos jovens nessa renovação política? Perfeito. Hoje, política e jovem é algo que é mistificado. Então, a gente tenta fazer com que o jovem se adapte à política, mas o ideal seria que a gente adaptasse a política ao jovem. Então, quando a gente fala em renovação, a gente fala em mudança. E quando a gente fala em mudança, parte de quem está do lado de cá mudar. E o jovem, ele tem um anseio muito grande para poder mudar realmente a sociedade. Porém, quando ele olha para a política, ele sente que aquilo é distante dele. Desanima, então, né? Totalmente. Ele vê primeiro, tudo que a gente acompanha de corrupção nos últimos anos. Ele entende que a política são pessoas mais velhas, aquele ambiente chato, que as pessoas ficam conversando, etc. Esse não é o ambiente que o jovem quer estar. Sim. Ele quer mudar. Então, se a gente tentar fazer com que o jovem entre nessa caixinha, a gente não vai conseguir. O que a gente tem que fazer? A gente tem que se abrir, a gente tem que simplificar. A gente tem que fazer com que o jovem se sinta bem dentro do nosso ambiente de político. Fazendo parte, né? Com certeza. E aí sim, aí a gente consegue trazer ele, fazer ele se sentir bem e fazer com que ele explore as ideias que tem. Então a juventude tem muita ideia, tem muita... Muito o que eu quero sentar, Sim, né? muito Com que certeza. agregar junto. E eu vejo assim, muitos jovens hoje, você vai falar, a pessoa fala assim, eu não gosto de política, não quero nem ouvir falar. É difícil você conseguir, né, se mostrar isso, né? Acho que você que está dentro de um grupo, vocês devem sentir isso na pele, né? A gente tem dificuldade de falar para outros jovens. Então, até no grupo de amigos, quando você fala, eu faço parte de um grupo de político, o pessoal já tem uma certa aversão. Só que eu acho que isso começa desde a infância, quando a gente não tem, dentro das escolas, uma educação voltada para a política. Então, o jovem cresce acreditando que política é aquilo que ele vê de ruim na televisão. Todo político rouba, todo político é desonesto. E pouca coisa se explora do que é o lado bom da política, que a gente sabe. Sim. Então, assim, política está em tudo. E a gente precisa realmente fazer com que o jovem se sinta inserido nisso. Porque a gente pode até falar, não gosto, mas a gente é governado. Com certeza. Por né? E toda a educação que é feita já, né, desde pequenos, assim, eles aprendendo isso, eu acho que é um futuro que a gente vai trilhar, para que se vote melhor, para que se escolha melhor seus representantes, né? Para que não seja... A gente vê hoje a eleição, quanto de pessoas se abstêm das urnas, quantas pessoas não vão votar. E isso tem aumentado cada vez mais. Então, a gente vê eleição após eleição que o número de abstenção tem sido mais alto. Então, o jovem ele não se sente inspirado a votar. Ele não se sente representado. E quando aparece alguém que se diz jovem, não é nesse perfil que eu falei para vocês, é um perfil já mais voltado para o político tradicional. Gilberto, quais são as principais políticas públicas que o jovem espera? Hoje a juventude ela espera 2 coisas principalmente. A primeira é algo relacionado ao primeiro emprego, que dê uma orientação e não simplesmente coloque o jovem dentro das empresas. Sim. Então o jovem, principalmente os menores aprendizes, eles necessitam de uma orientação para que, ao chegar dentro da empresa, ele saiba qual caminho ele deva trilhar. Certo. Então, a gente precisa criar algumas políticas voltadas ao desenvolvimento de testes vocacionais para que a gente consiga ir orientando para qual caminho o jovem deva seguir. Certo. Então, ele chega ali mais ou menos na idade de 15, 16 anos, ele abre um leque de opções para ele, mas ele não sabe o que ele pode fazer.
Então, assim, antigamente a gente tinha uma formação dentro de casa, que as profissões eram passadas de pais para filhos. Isso. Hoje, isso já não é uma mais realidade assim. tão constante. Uhum. Então, o papel da escola, ele acaba se tornando muito maior. E o papel das empresas também. Então, é importante trazer as empresas para discutir como que essa mão de obra pode ser aproveitada e, ao chegar dentro da empresa, o jovem ele possa se sentir bem. E aí, aos poucos, ele vai aprendendo, primeiramente, e também se desenvolvendo. É muito importante fazer isso. O que a gente consegue ver também? Tem outros jovens, mais ou menos na faixa de 20 a 25 anos, que não têm experiência profissional e, ao procurar um trabalho, é exigido uma experiência. Então ele fica, poxa, mas eu não tenho experiência, como é que eu vou ofertar alguma coisa? Então, por isso é tão importante a gente fazer esse trabalho voltado ao primeiro emprego, para que ele consiga aos poucos ir trilhando e conhecendo e se desenvolvendo. Criando essa experiência. Exatamente. E tentando evitar frustrações, né? Sim. Porque senão ele trabalha numa área que ele não gosta, ele faz algo que ele não gosta, e isso desmotiva, né? Desmotiva, daí não quer continuar, ele acha que aquilo não é legal, e aos poucos ele vai se perdendo. Então, ter esse direcionamento é muito importante. Até para uma escolha do ensino superior também, né? Ele já entender e ajudar, porque a gente fala, né? 17 anos hoje é jovem demais, muito né? jovem, mais jovem do que antigamente. Né? Para escolher o que eu vou fazer para o resto da vida é difícil. Então, começando desde aí dos 15 anos, já conhecer as áreas, né? E o outro ponto a ser explorado é o esporte. Hoje a gente tem uma carência muito grande para inserir o jovem dentro do esporte. Então, aqui em Jundiaí tem um programa que é da entidade da Guardinha, né, Ana? Sim, muito legal. Gente, e eles preparam os adolescentes para o mercado de trabalho mesmo. Então, eles fazem curso é um contraturno escolar. Uhum. Então, após eles saem do ensino médio, estudam de manhã ou à tarde. Faz o contraturno e eles preparam mesmo para o mercado de trabalho. Eu estive recentemente visitando, achei maravilhoso, é muito fantástico. legal. E faz muitos anos que tem, gente, aí que dá certo, que sempre deu certo, e né? hoje, o pessoal da Guardinha fala que hoje eles estão recebendo os filhos dos guardinhas que já passaram lá, entendeu? Então, e isso ajuda tanto os pais que conseguem trabalhar tranquilo, que os filhos estão em algum local seguro. Rua, exatamente. E quanto o jovem que eles vão tendo direcionamento sem ser maçante, né? Esse é o ponto importante, porque tudo que é maçante pro jovem, ele não quer. E eles fazem essa parceria, né, das empresas com esses jovens da Guardinha, muito bacana. Então, muitas empresas contratam já esses jovens que já estão estruturados já com cursos específicos para a empresa mesmo, né? E normalmente empresas muito boas também, né? Tem algo muito semelhante em Santa Catarina que se chama FOP. Ele é baseado no BOP. Então ele é feito pela polícia, eles pegam jovens nas escolas e dão um direcionamento, mais voltado como se fosse um grupo de escoteiros. Então eles vão fazer acampamento, eles vão tendo essa disciplina e vão desenvolvendo ali dentro. Alguns podem se tornar policiais, mas esse não é o grande objetivo. Não é necessariamente que tem que ser. O objetivo é você, ao longo da vida, ir tendo o discernimento sobre disciplina, todo esse desenvolvimento. É muito importante para a idade, né? Com certeza. Jundiaí também tem muitas pastorais, né? Pastorais do menor, em muitas igrejas, né? Sejam... Até o contraturno mesmo. Fazem contraturno e também direcionam para o mercado. Então, a gente tem que fortalecer esse tipo esse vínculo, vínculo, né? Com certeza. De quem está disposto a fazer um trabalho desse e o jovem que precisa ingressar no mercado de trabalho. Né? Perfeito. O outro ponto a ser explorado é o esporte. Hoje a gente precisa desenvolver mais políticas públicas voltadas ao jovem. Sim. Então, criar núcleos não somente dos esportes tradicionais, mas também de atletismo, e a gente ir trazendo aos poucos os jovens. Você falou um pouquinho sobre disciplina. O esporte, ele traz disciplina também. Com certeza. Ele traz o desenvolvimento, traz a qualidade de vida que pouco se fala. Então, o jovem hoje, ele não tem uma alimentação tão bacana. Então, obesidade. Exatamente. Através do esporte, ele vai tendo essa consciência do que ele precisa para ele poder ter uma vida saudável ao longo da vida. Então, isso é fundamental. E hoje a gente não tem. A gente tem alguns núcleos, mas que atingem apenas algumas pequenas nichos aqui de Jundiaí. Nos bairros, a gente não tem nada. Então, é necessário que a gente explore muito mais isso. Vá para os bairros. Né? Com certeza. E eu acho que pouca gente sabe, mas Jundiaí é um celeiro também de atletas. Sim, sempre foi. Né? E
hoje a gente não tem mais isso. É. Então, não só do futebol, mas tem a Magic Paula também, tem toda uma história muito Sim. legal aqui em Jundiaí. O polo aquático também. O polo aquático. Polo aquático. E a gente precisa resgatar isso. Então, tem muita gente bacana aqui. Incentivar, né? Com certeza. E quer não, um jovem que vai para o esporte, ele é mais difícil, no meu entendimento, ele de repente fazer escolhas erradas na Sim, vida dele, com né? certeza. Ele tem um ambiente seguro e Sim. ele tem o norte. Supervisionamento, né? Acho que chega um determinado momento da vida que se a pessoa ela tem o norte, ela segue o caminho correto. Sim. Se ela não tem... E o espelho, né? Quando você se espelha em pessoas de sucesso, né? Pessoas Sim, né, que vão te inspirar. Olha, aquele esportista, ele conseguiu. Ou até mesmo, a gente acabou não falando, mas até mesmo a música. A música, eu acho que para a juventude é, assim, algo... é Eu fantástico. acredito muito na música. Sim, também. É outro Né? nicho muito bacana a ser explorado. Determina foco, faz você ter atenção. As e- artes em geral, As né? artes em geral. Música, teatro, então assim, É, tudo que se relaciona à cultura e arte Sim. e esporte. aproveitando que Jundiaí também tem esse histórico ligado aqui às artes muito Sim. forte. Então a gente precisa explorar. Nosso teatro é lindo. Maravilhoso. Então a gente precisa explorar mais isso e levar essas oficinas para os bairros. E descentralizar um pouco, né? Sim. A Sim, gente com fala certeza. bastante isso. Estamos chegando ao fim do nosso podcast. Quero agradecer ao Gilberto por todas essas informações super importantes para os jovens na nossa cidade de Jundiaí, né, Ana? Com certeza. Deixar uma mensagem positiva, que a gente está pensando nos jovens nessa empreitada, né? Isso Nesse aí. plano de governo. E queremos que eles participem junto com a gente, né? Isso mesmo. São o futuro. Com certeza. E sigam a gente no Instagram, Isso @ElenCamilaMartinelli. E @ana.paulabenassi. Sigam os nossos próximos vídeos, que tem mais ainda aí pela frente. Isso mesmo. Eu que agradeço e eu queria também deixar um convite para todo mundo seguir tanto as Claro. redes sociais do Novo de Jundiaí quanto o Juventude Novo São Paulo para seguir ali e acompanhar todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo. E também, vira e mexe, a gente está fazendo aí uma rodada de chopp sem imposto, que é importante. Então, todo Legal. mundo lá está convidado para poder chegar e se reunir conosco. Muito obrigada. Obrigada, Eu que agradeço. Gilberto. Tchau, tchau. Então lembrem, né, pessoal? A Jundiaí que juntas, nós, jovens mulheres, podemos construir, né, Ana? Com certeza, que nós merecemos. Isso aí. Jundiaí que as mulheres e as jovens mulheres Merecem. merecem.